então acho que ela não vai cravar isso, mas o Vitão acho que vai. A negociação de Corinthians e Igor Vinícius esfriou, tá? Esse foi um jogador que foi divulgado aí, todos os veículos de comunicação, todos os veículos de comunicação deram que o jogador estava com uma negociação até avançada com o Corinthians. Realmente é verdade, ele é um jogador que foi oferecido ao Corinthians, havia conversa, mas agora, se você for conversar com alguém que negocia no Corinthians, eles vão jurar de joelhos que não existe nenhuma negociação mais. Por quê? Pressão e a repercussão negativa que deu essa informação ter vazado. Acho que se o Igor Vinícius queria jogar no Corinthians, acho que o fato da informação vazar não foi muito favorável a ele. Acho que eles sentiram a pressão lá dentro. Isso acontece no Corinthians há um bom tempo. Eu lembro que o Duílio tinha fechado com o Roger Machado, né? E todo mundo a torcida começou a criticar. O Quartel não gostou e ele caiu. Ele recuou. A gente viu isso acontecer várias vezes com o Augusto também. E a informação que eu tenho é que essa negociação com o Igor Vinícius, lateral do São Paulo, esfriou, meu querido Vitor Guedes, que é o lateral direito que a gente comentou aqui na semana passada. Meu amigo de mau humor e de arquibancada, e de café não, porque você não paga o café faz tempo. Concordamos hoje muito, tá estranha essa live, mas, de novo, o senhor não tem o dom de Vitor Guedes da precisão. Não vazou, vazado, né? Isso é feito para vazar. Não é de hoje que a pessoa pergunta, põe aí a camisa, vamos ver se a pessoa gosta. Vamos trazer tal pessoa, vamos ver o que a torcida acha. Isso é vazado, não é que vaza-se. Né? Os chamados vídeos vazei, né? Então não é que a única diferença é isso, né? Eles não é que vaza do nada, eles vazam de propósito para ver a reação das pessoas. E eu só acho impressionante que precisa vazar isso para saber que ninguém ia querer, né? Bastava assistir um jogo do São Paulo, né? Não precisava nem vazar, podia economizar esse vazamento aí. Mas assim, claramente o Corinthians não é de hoje. Aliás, às vezes é positivo, nem sempre é negativo. Você entender que você é um time que fala com as torcidas, mas tem que ter um limite de parcimônia. Você tem que ter um pingo de convicção, né? Você não pode administrar as coisas na base da rede social só. Mas assim, eu fico pensando, ainda bem que o Corinthians tem torcida, né? Que entende mais de futebol do que contratar jogador, porque assim, não tem cabimento essa contratação. Mas assim, claramente o Corinthians é gerido assim, vamos ver se a torcida vai ser contra. O ano passado não foi vídeo, foi pior do que isso. Para mim, isso resume o que eu estou dizendo aqui. O Corinthians anunciou, não lembro qual era a partida, o preço dos ingressos, que era caro como é todos ali. A Gaviões soltou uma nota 15 minutos depois, destruindo, isso é um absurdo. Aí, meia hora depois, mudaram o preço do ingresso. Já tinha sido publicado, não é que assim, o que vocês acham? Então é assim que as coisas funcionam no esporte com o Corinthians Paulista. Antigamente tinha um certo verniz. Sabe aquele cara que fala que manda em casa? É a mulher que manda, mas ele faz um tipo no bar, assim, o que manda. Tá. Agora acabou o verniz total, assim, entendeu? Vamos botar lá, se quiser traz, se não quiser não traz, e vai Corinthians. É isso. Olívia, acho que essa questão, não vou falar essa bucha, né? Até para não desrespeitar o jogador, mas essa pressão ia ficar. Já desrespeitou e já dei risada. Continua. É quando alguém fala assim, com todo respeito, coisa boa não vem, né? Olívia, acho que ia ficar tudo em cima do Dorival, né? Porque as informações davam conta que o Dorival tinha pedido e essa pressão ficou para cima do Dorival, né? Não sei se ele sentiu, essa responsa é minha, né? Eu que vou ter que bancar esse Igor Vinícius até o fim, porque toda a matéria que a gente lia sobre o assunto vinha o nome do Dorival junto, né, Lívia? E não tem como você desassociar, né? Até pela origem do atleta, né? De onde vem. Então, e aí os comentários, né? Na semana passada a gente fez a live, os comentários dos São Paulinos eram aqueles comentários assim, não, é para contratar o Igor Vinícius? A gente leva até aí, eu carrego nas costas até Itaquera, não tem problema. Então, assim, você vê que é um jogador que não tá ali naquele apreço total com a sua torcida, né? E aí, nesse contexto, eu vou repetir o que eu falei na semana passada. Já tem o Mateuzinho. Por que você vai trazer o Mateuzinho 2.0? Não tem motivo nenhum para isso. Então, não estava entendendo o que estava acontecendo com essa especulação, essa negociação.
que se iniciou. E eu acho que tem mais a que esfriar mesmo, porque não encaixa das necessidades que o Corinthians tem. Poxa, você vai trazer o Igor Vinícius, pelo amor de Deus, vamos priorizar o que precisa priorizar, né? Ô, Lívia, só uma coisa. A Lívia falou 2.0. É 2.0 ou 1.0 sem farol de milha, sem nada, assim, sem nenhum opcional de fato? Só área e direção, só área e direção. E o Corinthians também teve um lateral direito oferecido, né? O Joaquim Garcia, 23 anos, já bateu seleção olímpica na Argentina, argentino, né? Claro, do Vélez Sarsfield. Esse jogador foi oferecido ao Corinthians, mas os empresários ainda não receberam a resposta do Corinthians. Pelo jeito, o Corinthians não se interessou. Não sei se vocês conhecem esse jogador. Fez uma boa temporada na Argentina em 2024. Esse ano teve uma cirurgia de tornozelo, então ele ficou um tempo afastado, até perdeu espaço, e poderia jogar no Corinthians por empréstimo, mas por enquanto também não houve resposta. Sabe o que acontece? Né? Acho que vocês já estão acostumados com isso. Quando vaza que o Corinthians está tentando contratar um lateral, os empresários chegam junto, começam, já que quer, eu tenho um melhor aqui. Aí ofereceu esse lateral do Vélez, mas não houve também avanço. Você acha que seria melhor, Vitão, ou não tem que trazer nenhum? Cara, a Glória Pires eu prefiro não opinar. Não conheço o jogador. Cuidado que eu sou fofoqueirinho. Eu já vi que deu processo isso, viu? Prefiro melhor não opinar. Mas o Rafael Ramos veio indicado, que ninguém conhecia o português ali, que era um horror completo. Assim, cara, eu não vou opinar um jogador que eu não conheço, mas eu acho inacreditável, isso eu posso falar sobre qualquer jogador, que o Sport Clube Corinthians Paulista, na era da internet, na era que todos os jogos têm... Meu filho joga sub-17 de campeonato, todos os jogos têm filmagem. O Corinthians, ou o clube de primeira divisão, não tenha um departamento que consiga ver jogos, mapear cenários e trazer jogadores. Precisa de empresário indicar. Eu acho inacreditável. O que vive futebol, o que custa dinheiro futebol, quanto custa alguns bons profissionais dessa área para mapear e errar 3, acertar 1 e dar um baita dinheiro para o clube. Lívia, conhece o Joaquim? Não conoco. Não conoco. Enfim, essa é a lateral direita do Corinthians, que a gente já falou na semana passada, muito mal administrada, né, pela cúpula corintiana. E, enfim, o Igor Vinícius, pelo jeito, né, deu uma esfriada. É claro que tudo pode acontecer no futebol, mas como a Lívia já bem disse, o Vitão também, há outras prioridades, né, no Sport Clube Corinthians Paulista, e não é a lateral direita, há muitas outras posições para o Corinthians se reforçar. Eu trouxe até no de primeira essa semana que o Corinthians tem interesse no Elinho. O Elinho, atacante que foi revelado pelo São Paulo, né, que teve uma boa passagem pelo Red Bull Bragantino, foi vendido por 15 milhões de dólares ao Toluca, né, do México. E o Corinthians, eu até avancei um pouco nisso, o Corinthians tem uma relação muito boa com o representante do Elinho. Ele tem um trânsito lá no Parque São Jorge, até algumas manifestações ali recentes ele estava por lá. Então o Corinthians tem essa liberdade, consultou o Elinho e perguntou sobre empréstimo. E já a primeira consulta dos representantes do Elinho em relação ao Toluca é que por empréstimo não deve rolar. É até normal, né, Lívia? É um jogador que foi comprado recentemente, né? Ano passado. Foi ano passado ou esse ano? Agora não sei, por 15 milhões de dólares. E o Toluca não vai emprestá-lo. E outra, é um jogador caro. Não vão vender também muito abaixo disso. Então, essa é uma informação que eu apurei também. Houve essa consulta por empréstimo. Por empréstimo é difícil. Você acha que o Elinho daria o gás que falta ao ataque do Corinthians? Não, ele não falou isso. Ele não falou isso. O pior é que eu acho que sim, viu, Samir? Se fosse acessível, daria sim, porque, cara, encaixa muito bem no que o Dorival procura, né? É um jogador que tem características bem assim, dessa velocidade, um jogador mais versátil, que joga pelas duas pontas. Eu
pelo menos, vejo que encaixa muito bem, seria um nome bem interessante para o Corinthians, só que eu não acho que esteja nesse momento ao alcance do Corinthians nesse modelo, né? De ter que fazer uma compra assim assado, o empréstimo também não foi interessante, assim como o Samir trouxe, o Hernan também falou mais cedo que o empréstimo está descartado, então são duas apurações que se complementam e vão na mesma direção. É ruim, né? É ruim para o Corinthians, porque se rolasse esse empréstimo aí seria muito bom. E aí, Vitão, Elinho, hein? Seria uma boa para o Corinthians ou você acha um Elinho aí fácil na base, por exemplo? Cara, eu peguei meu celular hoje, fiquei aqui dando um Google aqui, vi costelinha, picanha, cupim, fiquei escolhendo o que ia comer e abri uma lata de sardinha. Foi o que eu fiz hoje. Então, sobre o Corinthians, sobre a linha, você falou em liberdade, né? O que fazer com essa tal liberdade? Se estou na solidão pensando em você. O Corinthians precisa muito de um atacante veloz. Eu, como sempre, para surpresa de 0 pessoas, concordo com tudo que disse minha amiga Lívia. Acho que seria uma ótima contratação. Depois de zagueiro, o Corinthians mais precisa. O Corinthians tem zagueiro ruim. Atacante rápido, o Corinthians não tem. Então é pior, zagueiro Corinthians tem sim, na verdade não tem nenhum, porque quando tem muito alguém vai jogar. Se não tivesse nenhum, talvez fosse melhor. Agora, atacante rápido, o Corinthians não tem, que jogue nessa característica, né? O Thales joga pelo lado, mas não é um atacante rápido. O Romero foi atacante rápido em 1500. Então, assim, não tem esse atacante de lado. Então, acho que o Elinho seria uma boa. Estou falando do jogador. Agora, quando você fala das cifras, eu não acho que um jogador dessa idade, que saiu do São Paulo para o Red Bull e do Red Bull para fora, que é um clube formador de vender, vai vir por empréstimo, como disse o empresário. Então, é questão de dinheiro. Mas que cabe no elenco do Corinthians um atacante rápido de lado e ele tem qualidade para jogar no Corinthians, embora jogou muito melhor no Bragantino que no São Paulo. E aí fica aquela interrogação, será que é um jogador que joga melhor quando tem menos pressão? O São Paulo tem menos pressão que o Corinthians, mas é um time que tem camisa, torcida e estádio. O Bragantino é um time de empresa que ninguém torce. A pressão é muito menor. Mas pode ser porque ele era mais jovem no São Paulo, se desenvolveu. Então, eu apostaria no jogador se fosse uma coisa que coubesse no orçamento. Olívia, mais algum jogador aí que pode chegar no Corinthians, né? O Elinho, o Igor Vinícius deu essa esfriada, o Corinthians está loucamente em busca de um ponta, né? Que é o caso do Elinho. Acho que o Corinthians precisa até de 2 jogadores com essa característica e ainda pode perder, né, outros atletas aí nessa janela. Mais algum jogador, Lívia? Você ouviu algum nome? Enfim, até posição realmente. Nomes não, mas prioridades hoje: ponta, zaga e lateral. Direita, né, no caso.